Cíntia Luana saiu de casa para encontrar o pai de sua bebê e nunca mais retornou. Em 2011, Cíntia Luana Ribeiro Moraes tinha 14 anos e morava com a mãe e os irmãos. Por volta das 18h30, mãe e filha assistiam à televisão quando o celular de Luana tocou. Era o suposto pai da bebê, um homem casado e muito conhecido na cidade. Em um período de separação, ele se envolveu com Luana e ela acabou grávida. Ele reatou a relação com a ex-mulher e, por esse motivo, passou a pressionar a Luana para não ter o bebê. Mas ela tinha o apoio da família e não queria nada dele. Naquela tarde, ele ligou dizendo que queria vê-la. No início, Luana disse que não queria encontrá-lo, pois sempre acabavam brigando. Mas mudou de ideia quando ele disse que queria falar sobre o bebê. Às 18h55, Luana saiu de casa para encontrá-lo em uma parada de ônibus a cerca de 50 metros de casa. Mãe, eu volto em 20 minutos, ela prometeu. Da porta da casa, sua mãe, Ivone, observou a saída da filha. Ivone viu a filha se afastar, sem imaginar que aqueles 20 minutos demorariam anos. Uma hora após a saída, a mãe começou a estranhar a demora e ligou para Luana. Em resposta, recebeu uma mensagem dizendo que ela estava indo passear com o namorado em Santa Catarina e que ela deveria deixá-la em paz. A família estranhou a mensagem, pois Luana não havia mencionado nenhuma viagem. A família continuou tentando ligar para Luana para entender melhor sobre essa suposta viagem, mas não conseguiu contato. Passadas mais 2 horas, a mãe recebeu outra mensagem do celular de Luana, dessa vez dizendo: estou bem, quando puder, ligo. Tchau, e pare de me ligar porque o telefone aqui não pega bem. Estamos em Santa Catarina. Essa foi a última mensagem que a família recebeu. Depois disso, ninguém mais conseguiu contato com Luana. Já alarmados, a família decidiu procurar os parentes do rapaz para saber detalhes da viagem e por que Luana não havia comunicado nada. Descobriram então que ele não tinha viajado com ela, ele estava em casa. Ele alegou que estava no interior com os amigos assistindo a um jogo de bocha e que não havia se encontrado com Luana naquele dia. E mais, ele afirmou que nem sequer havia ligado para ela. Sem pistas sobre o paradeiro de Luana, a família procurou a polícia. Em depoimento, o namorado, cujo nome permanece oculto pela mídia até hoje, negou ter se encontrado com Luana e afirmou novamente que não havia ligado para ela. Para descobrir então com quem Luana havia marcado o encontro, a polícia solicitou a quebra do sigilo telefônico dela. A polícia tentava entender se Luana havia se encontrado com alguém ou se tinha planos de fugir de casa. Ao descobrir que a polícia havia solicitado a quebra do sigilo telefônico do celular de Luana, o namorado compareceu à delegacia para mudar seu depoimento. Dessa vez, ele admitiu ter sido ele a pessoa que marcou o encontro com ela. No entanto, afirmou que não sabia onde ela estava. Ele contou uma história que naquela tarde entregou a Luana uma quantia de R$10.000 para que ela desaparecesse da cidade e depois a deixou próxima à rodoviária. Disse que não queria que a criança nascesse na cidade e que combinaram que ela deveria desaparecer por pelo menos 1 ano. Além disso, ele se comprometeu a enviar R$2.000 mensais até a criança completar 1 ano. E quando Luana voltasse, faria um exame de DNA. Outra revelação foi que o rapaz foi o responsável pelo envio das mensagens de texto para a mãe de Luana. Ele afirmou que ficou com o chip do celular dela para evitar que, após receber o dinheiro, ela voltasse a ligar para ele ou para sua família. Apesar das contradições do rapaz, a polícia afirmou que toda a investigação sobre ele não resultou em nada. A casa dele foi revistada, assim como as de seus familiares, veículos da família, propriedades e amigos que poderiam tê-lo ajudado caso ele fosse responsável pelo desaparecimento. Mesmo assim, a polícia alegou que não encontrou nenhuma prova que o ligasse ao desaparecimento. A delegada responsável declarou que, por mais estranha que parecesse a versão do rapaz de que Luana havia ido embora com o dinheiro, não havia como provar que isso não ocorreu. Para tornar a situação ainda mais suspeita, foi verificado que dias antes do desaparecimento, ele havia sacado R$50.000 de uma conta bancária.
Desesperada com a falta de notícias e com a aproximação da data do nascimento da bebê que Luana esperava, a família contratou um serviço de investigação particular para verificar se havia algum registro de Luana ter dado entrada em uma maternidade. No entanto, não houve nenhum registro, nem mesmo da criança, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos. O enxoval da bebê estava pronto e a mãe, Ivone, passava as noites chorando, agarrada aos sapatinhos e às roupinhas, esperando que sua filha entrasse pela porta com a sua neta nos braços. A família acredita que Luana não teria motivos para fugir e viver escondida por tantos anos. Tínhamos perdido nosso pai há 9 meses e ela se preocupava muito com a mãe, dizia que não ia abandoná-la. Ela jamais teria fugido de nós, ela não faria isso. Alguma coisa aconteceu com ela, fizeram algo, mas a gente não consegue provar, disse a irmã Loreni em uma entrevista. O inquérito policial do caso Cíntia Luana foi encerrado pela Polícia Civil em agosto de 2014, sem nenhum indiciamento. O inquérito, que continha 933 páginas, não conseguiu esclarecer se ela foi vítima de um crime. Posteriormente, o processo foi arquivado pela Justiça em 2022.